Eu queria receber hoje, agora, uma das maiores autoridades do país em liderança, com conhecimento realmente muito forte. Uma salva de palmas, professor Marco Aurélio Viana. Obrigado, professor. Obrigado. Ok, gente. Boa tarde a todos. Gente, uma grande honra estar aqui, um grande desafio. Queria colocar para vocês, eu diria que meu sentimento de importância do dia de hoje. Eu acho que o mundo que a gente vive hoje, e eu vou falar sobre isso, a gente tem que ter uma enorme humildade. Assistindo às brilhantes palestras de manhã, vindo depois, Júlio, Gretz, certo? Brilhantes pensadores, todos nós temos que ter a humildade no sentido não da subserviência, mas no sentido do latino, do humus, a terra fértil para receber a semente para a colheita do futuro. Gente, esse momento que a gente está atravessando é um momento que exige de nós, certo, uma grande consciência. Como eu coloco sempre, então, portanto, nada do que eu estou falando é verdade, mas, pelo amor de Deus, façam a reflexão, quer dizer, saiam aqui do dia de hoje com algumas ideias para pensar. Ortega y Gasset diz assim, quando tu ensinares alguma coisa, ensina também a duvidar. Então, eu adoraria que vocês duvidassem dessas ideias, né? Duvidassem de tudo que está falado, mas criem as suas ideias. Porque vocês estão vivos no mundo, na época de maior mudança desse planeta Terra. A massa de conhecimento e tecnologia dobra a cada ano. Né? Se a gente fizer um cálculo aritmético simples, se eu não tomar cuidado, gente, em um ano eu perco 50% do meu nível de atualização. Em 2 anos são 75%. Em 3 anos, 83%. É importante, o Valdez colocou isso muito e eu vou repetir, nós vivemos uma época de inovação, quer dizer, nós estamos diante da inovação, quer dizer, se a minha cabeça, né, ela não se atualiza durante um ano, eu fico 50% defasado. Se a minha loja, né, se a minha pequena loja de uma cidade interior não se atualiza durante um ano, ela fica 50% defasada. Né? Recentemente eu fui submetido, tem um mês mais ou menos, fui dar uma palestra em Bauru. E aí me colocaram, não vou falar o nome da companhia, acho que não é interessante, e me colocaram, então, numa companhia, certo, dessas, né, novas companhias. E eu fui, tá certo, lá para o check-in, entreguei a minha carteira de identidade, como é normal, e aí a moça disse, olha, o senhor tem que ir ali na loja, porque nós não trabalhamos, tá certo, com ticket, com ticket eletrônico. Né? Então, o senhor tem que pegar o seu PTA. Alguém aqui viaja bastante de avião? Pode levantar o braço, por favor? Se lembra da época do PTA? Ok? Aí eu fui na loja, cheguei lá, me apresentei, ela falou, olha, um momento que eu vou telefonar para a central para ela passar um fax para confirmar a sua reserva. Você está entendendo o problema que eu tive? Né? Em poucos minutos eu ouvi falar em PTA e ouvi falar em fax. Em seguida, ela me pega um talão de passagem. Você lembra de talão de passagem? Como é que era? Aquele talão de passagem que tinha 12 folhas, né? Das quais sempre usava 2, jogava 10 fora, né? E aí, certo? Com papel carbono. Vocês lembram desse negócio chamado papel carbono? E eu fui submetido a essas coisas, fax, PTA, né? Papel carbono, talão de passagem em papel. Né? E eu, de repente, eu disse, meu Deus, eu voltei ao século XIX. E aí eu queria perguntar a vocês, ao meu amigo que viaja tanto, há quanto tempo foi isso? Há quanto tempo eu tinha que ter PTA, tinha que ter talão de viagem, eu tinha que ter papel carbono, eu tinha que ter fax? Há quanto tempo atrás, essa coisa horrorosa que eu vi, há quanto tempo atrás isso existia? Alguém berra um número? Vamos. 8 anos, 5 anos. Gente, há 2 anos, na verdade há 3 anos, eu quero mostrar para vocês o que é uma obsolescência. Obsolescência é isso, a massa de conhecimento e tecnologia dobra a cada ano. Se eu não tomar cuidado, eu viro dinossauro de uma maneira muito mais rápida do que eu imagino. Isso tem efeito na nossa vida. Isso tem efeito na vida de um pequeno varejista, isso tem no industrial, certo? No prestador de serviços, no profissional autônomo, certo? No dentista, no médico. Então, nós estamos vivendo esse momento. E quando a gente se pergunta, tá certo? Né? O título dessa vaga, como o líder pode reinventar a sua empresa, eu acho que antes, acima de tudo, se a gente não tomar cuidado, nós não conseguimos nem reinventar a nossa empresa. Por quê? Porque ela estará tão obsoleta que nós não temos mais base para isso. Isso muda a nossa vida, muda a vida dos nossos filhos. O sentido de educação, né? Quando eu me formei na Federal de Economia, algum tempo atrás, eu recebi meu diploma,
né? Pergaminho, passe-partout de veludo verde, moldura dourada, botei na parede, chamei minha tia velha, todos têm uma tia velha chata, né? Tem que estudar, meu filho. Eu digo, aqui é o meu passaporte para o futuro. Porque ali eu imaginava, não sabia que eu ia seguir para sempre a carreira de consultoria. Falava, não, porque eu estava com 22 anos, aos 40 anos, se eu precisar, tá certo, do currículo, eu vou dizer que eu fui formado na Federal de Economia. Gente, hoje falando para as melhores universidades, depois eu vou falar sobre isso, falo muito em universidade, muito, quase 30, 40 palestras por ano em universidade. Quando eu falo em universidade, pode ser das melhores. Eu digo para eles, olha, toma cuidado, porque quando vocês ganharem o diploma dessa excelente universidade que vocês estão, tá certo? Devia vir, né, no seu diploma um carimbo do Ministério da Educação escrito o seguinte: o Ministério da Educação adverte, produto perecível. Porque quanto tempo dura esse diploma? Gente, então, nós estamos vivendo essa época. Eu queria colocar, esse é o meu site, tá? Meu nome completo, Marco Aurélio Ferreira Viana, com 2 N. Está à disposição de vocês, minha missão é distribuir o conhecimento. Tem 450 artigos lá disponíveis para vocês. E quem quiser os slides, não só dessa apresentação, que eu só vou usar uns 20 a 15, é só me escrever, está lá os artigos à disposição. Vou colocar alguns livros depois no meu site. Eu acho que algumas coisas são importantes da gente entender nesse mundo de hoje, né? Nós estamos falando de liderança, de reconstruir. Semana passada, eu acho que... né? Quantos aqui sofreram a crise do aeroporto? Pode levantar o braço? Mas levanta mesmo, por favor. Olha aí, tá certo? 22,3%. É incrível isso, né? Nós sofremos. E aí eu venho e pergunto, será que a excelência de gestão resolveria esse processo? Não quero entrar em detalhe, mas claramente, quer dizer, ocorreu uma paralisação, tá certo, de uma determinada classe, de um determinado extrato social do Brasil, tá certo? E aí, tá certo, com sérias consequências. Será que é uma liderança efetiva? Quer dizer, a gente sabe, sem discussão, que R$1,5 bilhão deixaram de ser gastos, tá certo, para atualização. A gente sabe que um operador no Brasil ganha R$2.000 por mês, um controlador de voo, tá certo, e trabalha, certo, 8 horas por dia. Da mesma maneira, tá certo? A gente viveu há pouco tempo atrás, né, o furacão Katrina na direção oposta. Quer dizer, um país, certo, que paga $8.000 para 4 horas de trabalho para controladores de voo, e tem 8.000 controladores de voo, ao mesmo tempo também não tomando cuidado com as suas, né, com as suas populações mais pobres, permite, tá certo, que essa beleza que é, quem teve a chance de conhecer New Orleans, certo, tenha sofrido esse negócio. A pergunta é, a excelência de gestão resolveria uma liderança efetiva? Eu não tenho dúvida, eu queria começar por aí, gente. Eu peço a vocês de joelhos, entendam, o mundo de hoje tem que ter humildade, porque nós temos que aprender coisas que em 2006 nós ainda não sabemos. E, desde agora, eu queria colocar como, talvez, o leitmotiv, o ponto principal disso, a verdadeira transformação. Ela ocorre, tá certo, dentro, certo, dos padrões de liderança das organizações. As pessoas no mundo, Ari Degel, James Collins, tá certo, né, o nosso Donald Su, agora de Harvard, que estudam, tá certo, empresas longevas, quer dizer, aquelas, certo, que têm rentabilidade, são longevas e têm sustentabilidade, são as empresas, tá certo, que acima de tudo tem qualificação de líder. O líder é o verdadeiro agente da transformação. Eu acho que é importante começar por aí. Esse tema de liderança, para mim, ele é fundamental para a gente entender, 88, por favor, a importância do que... Quando a gente fala no líder reconstruir, eu quero mostrar para vocês a importância do líder. Para mim, hoje, eu não tenho dúvida, em todos os meus estudos de liderança, eu já entrevistei 40 grandes líderes brasileiros, incluindo João Avelange, Zilda Arnes, Gerdau, Galó, o Tramontina, né, que o nosso amigo Valdez falou, grandes pessoas, né, e, acima de tudo, o Bernardinho. Quando a gente vê, e eu queria fazer um exercício com vocês, que eu acho que é muito forte e tem servido bastante nos trabalhos que eu tenho feito nas organizações. Bernardinho pegou o time do Brasil, não importa de quem, mas num determinado dia 24 de um determinado mês, tá certo? Alguma coisa como 5 anos atrás. Eu queria perguntar a você, mesmo que pareça bobo, me respondam sim ou não. O Bernardinho pega o time não era um grande time vencedor, em 17 campeonatos de nível internacional, o Bernardinho consegue, literalmente, 17 pódios.
14 medalhas de ouro, uma medalha de prata e 2 medalhas de bronze. É um bom resultado? Né? Maravilhoso, né? Bernardinho hoje é considerado, certo, o melhor líder de esporte coletivo do mundo. Não estou falando só de vôlei. Ele extrapolou a ideia, né? Ele extrapolou o segmento de vôlei, é considerado, certo, e tem sido chamado em vários países, certo, para todos os esportes. E, claro, tem sido chamado nas empresas também, porque, como já foi falado aqui, certo, empresa e esporte têm enormes semelhanças. Quando ele assume do dia 24 para o 25, por mais simples que seja, mais bobo que seja, do dia 24 para o 25, mudaram os 40 jogadores de vôlei, dos quais são convocados 20 para ficar 12 na seleção brasileira, mudaram esses 40, sim ou não? Não. Né? Mesmo que seja, vamos animar isso aqui. Esses 40 jogadores acordaram 20 centímetros mais altos, sim ou não? E o médico, junto com o fisioterapeuta, descobriu uma nova maneira, do dia 24 para o 25, dos jogadores pularem mais 30 centímetros? Não. Né? Alguém lá dentro, está sendo diretor financeiro da CBV, está certo? Né? Resolveu dar dinheiro a mais para o Bernardinho? Então, gente, o que acontece, eu tenho visto isso em todas as minhas entrevistas, em tudo que eu acompanho nesses últimos 40 anos de empresa, em que eu tenho a obsessão de tentar entender por que uma pessoa dá certo e outra dá errado, por que uma empresa dá certo e a outra dá errado. O verdadeiro líder, ele tem a capacidade de transformação. O líder tem, essa é a principal característica do líder. César também entrevistou a doutora Zilda Arnes, como eu, a doutora Zilda, quando eu perguntei, doutora Zilda, a senhora acha importante, certo, a liderança? Ela disse, Marco Aurélio, eu acho não só tão importante que os meus voluntários não se chamam voluntários, os meus voluntários se chamam líderes voluntários. Porque voluntário é muito pouco. E as pessoas têm que ter a vontade de transformação. Gente, é uma corrida obcecada, obsessiva que eu tenho feito nesses últimos 3, 4 anos, que, como o Edilson colocou, eu estou estudando doentiamente, certo, as lideranças, e eu vejo nos líderes um antagonismo. Por isso a gente precisa ter humildade, a gente precisa entender que, antes e acima de tudo, né, a gente precisa ter humildade para um dos pontos seguintes: eu não sei algumas coisas. Ou eu talvez tenha uma noção, mas eu não tenho aprofundamento. Se alguém fez faculdade de administração aqui, por gentileza, pode levantar. Quantas aulas, minha amiga, aqui da frente, você teve de liderança profunda? Quer dizer, quantos líderes levaram na sua escola? Por favor? Ela está dizendo não teve. Nos últimos 3 anos, eu tenho perguntado isso em todos os meus seminários, todas as minhas palestras. Eu faço 80 palestras por ano, sei lá, a média de 500, 1.000 pessoas. Eu pergunto a 50.000 pessoas por ano. Em cada um deles, eu pergunto a quem estudou administração, ninguém teve aula de liderança. Eu quero mostrar, gente, né, a necessidade, de novo, da humildade. Eu queria mostrar com isso, e aí eu pergunto à minha amiga da frente, quantas aulas você teve de valores na sua universidade? Nenhuma também. Eu quero mostrar que existe uma esquizofrenia coletiva no mundo de hoje, e me preocupa muito. Eu tenho o maior respeito pelo ser humano que está vivendo, certo, esse limiar de século XXI, porque nós estamos vivendo não só uma, nós já estamos vivendo uma segunda mudança dentro da grande mudança da década de 90. E se nós não entendermos esse processo com grande humildade, nós não vamos seguir adiante. Não adianta só o conhecimento, né? Alguns pontos que eu queria realmente reforçar. Quer dizer, o mundo hoje, vivendo essa grande mudança, ela tem um impacto sobre todas as pessoas. Eu não tenho um cliente, né? E trabalho para a média, talvez, aí, de 50 clientes por ano, somando consultoria e palestra. Eu não tenho um cliente, eu não tenho um amigo, eu não tenho uma pessoa que eu me relacione que não tenha um impacto profundo na sua vida. Médicos mudaram completamente o seu conceito e deixaram de curar a doença, certo? Passaram por uma época para prevenir doença, para promover a saúde. Os clientes atualmente discutem com o médico. Eu tenho certeza que, se vocês tiverem alguma doença, tomara que não, com vocês ou com a família de vocês, se vocês forem ao médico, vocês irão ao médico com horas, dezenas, talvez centenas de horas, certo? Porque vocês já entraram em Orkut, vocês já entraram em comunidades, vocês já distribuíram e-mails, vocês já, certo, fizeram uma network. Quando você chega no médico, o médico tem que discutir com você, né? Dentistas fazem a prevenção, né? No futuro, o meu dentista é futurista, tá certo? No futuro, certo, o que acontecerá, certo? Se um dente quebrar, literalmente você vai pegar uma célula-tronco. Portanto, não existe mais a prevenção. O que existe, tá certo? Não existe mais a cura, não existe mais a cara, existe a prevenção. Economistas incorporaram a psicologia, administradores priorizam o humano,
padres aceitam a ciência, auditores evitam a penalidade, líderes servem, filósofos caem no mundo real, cientistas se energizam, professores são líderes da vida, o professor banco de ideia, né, não existe mais. Agora o professor é um grande instigador da vida, ele é um grande motivador da vida. Então eu acho que é importante colocar isso, que não existe no mundo, gente, alguém que não tenha um impacto forte. Portanto, o nome da nossa palestra, o líder que reconstrói a sua empresa, é uma necessidade generalizada para todos. Queria também, uma coisa que eu iria aprofundar depois, mas eu só vou tocar o César brilhantemente em toda a sua palestra, 101, por favor. Né? Eu quero lembrar que, mesmo diante de todos esses problemas que a gente está vivendo, é possível dar certo no mundo de hoje. Se alguém quiser levar uma mensagem dessa minha reflexão, leve uma mensagem: o mundo não está pior, o mundo está diferente. E é possível através, quer dizer, isso não é autoajuda barata, é possível através da vontade, é possível através do comprometimento, é possível através do sonho, é possível através da obsessão de transformar o sonho em realidade, em resultado, e chegar lá. Mas 2 exemplos que eu gosto muito, tá certo? Um deles, o nosso astronauta. Recentemente eu dei uma palestra com ele, tá certo? E eu admiro profundamente esse cara. Esse cara é brilhante, ele veio do interior de Bauru, pobre, teve que trabalhar durante o dia, tá certo? Para estudar à noite. Conseguiu entrar para a aeronáutica. Lá dentro, tá certo? Foi na carreira de piloto de caça, que é mais difícil, por isso ele tinha que estudar, certo? Sempre, muito mais. E eu conversei com ele nos bastidores, lá em Minas, ele fez uma palestra logo, ele fez o encerramento de um grande congresso de empreendedorismo, também 1.500 pessoas. E ele dizia, certa obsessão que ele tinha de estudar e trabalhar, ele era pobre, muito pobre, do interior de Bauru. Né? E aí, dentro da aeronáutica, ele foi para piloto de caça. E aí ele vai fazer o vestibular para a melhor universidade do Brasil, que é o ITA, consegue passar, se forma, um dos melhores alunos, aí tem o sonho de astronauta. Gente, é possível chegar lá. Tirem a palavra impossível. O mundo está difícil? Tá. É um mundo complexo? É a maior mudança da história do planeta Terra, eu comecei por aí. Mas é possível porque o mundo não está pior, o mundo está diferente. Mas, estando diferente, eu tenho que reconstruir. Né? Eu gosto muito também do exemplo de um taxista paulista. Outro dia aqui em São Paulo, é fácil ser taxista em São Paulo? Hein, meus amigos paulistas daqui, sim ou não? 32 mil táxis, concorrência ferrenha, dificuldade total. Eu pego um cara, não gosto de falar de homem bonito, mas o garoto bonitão, bem vestido, me recebe. Né? E aí, boa tarde, o senhor quer o jornal? Eu falei, de quando? Ele falou, de hoje, doutor. Eu tenho a Gazeta Mercantil e a Folha de São Paulo. Eu comecei a estranhar. Eu falei, não quero não. O senhor quer revista? Eu falei, de quando? Ele falou, da semana. Eu tenho a Veja e a Isto É Dinheiro. Aquilo começou a me dar um choque na cabeça. E as palavras cruzadas já feitas. Né? E a única coisa que presta da cara, que é certo? Aqueles pensamentos, outro consultor já rasgou a folha. Né? Aí eu digo, não quero não. Aí ele chega para mim e oferece, se o senhor quer bala, para o senhor tem bala diet. Cara, entendendo profundamente o cliente. Aliás, eu tenho chegado à conclusão que adoçante engorda. Já repararam isso? Só gordo toma adoçante. Eu, outro dia, fui a uma palestra no interior, foi especificamente em Maringá, tá certo? E aí me der, né? Eu cheguei lá, fui recepcionado por essas lindas modelos, tá certo? 1,80 m, tipo modelo, sabe como é que é? Pele, osso e maquiagem. Conhece esse tipo? Aquelas moças que têm orgulho do osso. Vocês sabem por que a calça abaixou e a camisa subiu? Né? É para mostrar o osso, né? Eu fico preocupado, outro dia meu filho saiu, ele estava meio arranhado aqui, eu falei, o que foi? Saiu com uma modelo, né? Você quer elogiar uma modelo, você diz, que osso, hein, minha filha? É lindo o seu osso, né? E aí ela magrinha, aí a moça do quiosque, tomando um café, ela oferece para você açúcar, né? E para o senhor adoçante. Bom, voltando à história do garoto do táxi. E aí eu vou conversando com ele, eu digo assim, tá, e você está fazendo isso tudo, e que mais? Ele diz, não, você está estudando? Já estou no 3º ano de administração. Eu falei, como é que está a língua? Ele fala, não, em inglês eu já estou no 4º ano, já estou falando razoavelmente, arrumei uma namorada argentina, certo, para aprender espanhol. Gente, eu comecei a ficar fascinado com aquela história, depois dei um livro meu para ele, e falei, olha aqui meu livro, eu sou pesquisador, e consegui saber quanto ele ganhava, R$7.000 por mês.
Eu quero mostrar a vocês, num dos mercados mais complexos, tá certo? Uma das maiores dificuldades que existe, que a gente vê, certo? É possível chegar lá. Né? Quer dizer, aí de novo eu retomo o brilhante César Souza aqui no nosso início de dia, certo? Falando, mas eu quero reforçar essa possibilidade. Então, 3 ou 4 mensagens por enquanto. Primeiro, é necessário, no momento atual, de todos nós, do melhor sucedido nessa sala, a humildade para a complexidade do momento atual. É preciso entender que nós estamos na época do mundo de maior mudança. É preciso entender que o mundo está muito diferente, não necessariamente pior. Porque se eu entender que ele está pior, eu posso achar, tá certo, que o mundo está ruim, que eu não vou ter espaço. E, em quarto lugar, que há espaço para aqueles que efetivamente querem conquistar. Honestamente, eu quero tentar motivar vocês diante de um momento que a gente não pode se enganar. É um momento de complexidade. É um momento, tá certo, de loucuras inesperadas. É um momento de perplexidade. É um momento, certo, em que há necessidade absoluta da gente retomar a razão. Quem é dentro dessa sala que quer... O título da minha palestra é Líder, né, para reconstruir a sua empresa. Tá certo? Quem pode levantar o braço? Quem são as pessoas que ou têm uma empresa ou estão em uma empresa, que estão nessa fase... Eu queria que, por favor, é importante para mim, que querem realmente reconstruir o seu negócio, num sentido bastante forte, pode levantar a mão? Ok? 10,4%. Quem são aqueles que querem mudar o seu negócio? Só mudar, não precisa reconstruir, mas quer mudar o seu negócio e acha a necessidade de mudar. Por favor, levante o braço, é importante para o resto da nossa palestra. E, por favor, levante o braço aqueles que estão muito bem e que acham que não precisa mudar. Ok? Ok? Um lá no fundo, alguém... Não diga que está bem, não precisa mudar. Eu queria colocar uma coisa para vocês, por favor, Odair, a 89. Essa é uma curva do Lynch e do Cord, que eu acho que são importantes na vida para quem está passando. Eu tenho usado isso na prática. Aliás, tudo que eu estou trazendo para vocês, certo, vem muito mais de uma experiência de consultoria do que da experiência só de palestrante. Né? Eu divido o meu tempo entre palestra e consultoria, certo? Em planejamento estratégico, em desenvolvimento humano das organizações e agora em liderança, em coaching de líderes. Uma coisa que eu acho que é importante, para aqueles que não estão bem, tá certo? Eu usaria essa curva aqui. Tome cuidado para não ficar nessa curva, que é a curva da derrota, que é a curva do problema. Nós estamos em ascensão, e muitos de vocês disseram que estão. Aí acontece um problema. Eu venho por uma primeira fase, certo? Que isso está estudado, tá certo? É uma fase de alienação e autofantasia. E eu arrumo uma série de desculpas e digo, não, isso não aconteceu comigo. O contador está errado. Né? Eu dou o nome da autofantasia imposta. Né? Isso não está acontecendo comigo. A segunda é o seguinte, é a fase da injustiça, da raiva. Né? Eu digo assim, isso não é justo. Né? Não é possível que eu, tendo feito tudo tão bem, isso tenha acontecido comigo. A terceira fase, depois da raiva, eu entro em depressão. Aí eu começo a entrar na fase de consciência. O que eu peço a vocês, gente, tomem cuidado. Se alguém tiver numa mudança, de novo, isso aqui eu já apliquei em dezenas de casos reais de empresas no Brasil e fora do Brasil. Se eu tiver num processo, certo, de algum problema de erro, algum problema de mudança, certo? Algum problema sério que está prejudicando a minha empresa, se eu estiver numa segunda fase, rapidamente passe para essa, porque esses são os estágios. E se você estiver por aqui, não deixe chegar nem o primeiro, porque o ideal, e essa curva é do Lynch e do Cord, né? Que é uma das coisas mais importantes que eu vi na minha vida. A grande mudança, e eu não me lembro se foi o César ou o Valdez que tocaram nisso, a grande mudança deve ser feita quando você ainda está na curva ascendente. Ou seja, aqueles que estiverem bem, isso é fundamental de entender. Crie um processo de mudança na sua empresa, mesmo que durante algum tempo você passe. Jamais tenham a arrogância, jamais coloque o salto alto. Eu vou falar uma coisa extremamente séria, tá certo? E que eu acho que é importante de mostrar a vocês. Algumas frases, tá certo? Alguns pensamentos que eu tenho usado. Um deles muito sério, mas eu tenho usado isso nas empresas boas. Né? É uma frase do Maquiavel. E aí eu estou falando, quer dizer, como poucos levantaram a mão da mudança, muitos levantaram a mão, certo, que estão bem, tomem cuidado. Maquiavel dizia, o perigo surge quando o homem se sente seguro da sua posição.
De novo, eu estou falando uma coisa séria, uma coisa importante, tá certo? Diretamente ligada à humildade. Todos os grandes triunfadores, tá certo, com os quais eu conversei, eles tomam cuidado. Se eles estão bem, certo, eles se perguntam. Um dos grandes líderes com os quais eu tive a honra de trabalhar, certo, o Dr. Zé Galó, da loja Renner, com o qual eu trabalho, certo, há 12 anos, ele diz, e é um dos maiores cases de sucesso no Brasil, e ele diz, fica proibida a palavra sucesso nessa empresa. E a loja Renner é um sucesso absoluto nos últimos 14 anos. É proibida a palavra sucesso, porque o sucesso, certo, não nos ensina nada. Porque na hora que nós acharmos que somos uma empresa de sucesso, começa a nossa decadência. De novo eu volto ao Bernardinho. O Bernardinho coloca assim, e aí, Bernardinho, você ganhou de 3-0, foi bom? Isso foi péssimo. Porque o adversário não ofereceu resistência, e não oferecendo resistência, eu não pude ver meus erros. E aí ele ganha de 3-2, 35-33 no último set. E aí ele diz, maravilhoso, o jogo foi difícil, eu pude ver os erros, certo, para poder me levar à vitória final. De novo, Maquiavel, o perigo surge quando o homem se sente seguro da sua posição. A ruína ameaça todo aquele que tenta preservar um estado de coisa. A confusão aparece quando colocamos tudo em ordem. Portanto, o homem superior não esquece o perigo quando está em segurança. Coisa séria, gente. O sábio não esquece o fantasma da ruína quando está em prosperidade. O inteligente não esquece a confusão quando seus negócios estão em ordem. Grave isso, sim ou não? Né? Silêncio sepulcral. Mas o que eu quero levar, gente? Nós temos que estar num estado de permanente alerta diante da mudança. Porque se o mundo muda, se a massa de conhecimento e tecnologia dobra a cada ano, certo? Se eu não tomar cuidado, eu rapidamente caio. Ou seja, eu tenho que estar em estado de alerta. Vocês podem estar achando, o Marco Aurélio está trazendo uma grande teoria para nós. Fernando Veríssimo, esse brilhante gaúcho, escreveu o Brasil, na tentativa, do que eu chamo o vexame, o vexame, o Brasil em Vegas, aquela festa toda, o boleiro entrava com a bola, certo? E todos aplaudiam, certo? E o Ronaldinho Gaúcho fazia 12 embaixadas, todos aplaudiam, e aí eu adaptei bastante, até senão daria autoria total a ele, E o Luiz Fernando, mais ou menos, me inspirou a escrever o seguinte, a ausência de preocupação é o que me preocupa. O que você não pode ficar tranquilo, com tanta tranquilidade. Nós precisamos de uma crise. Isto é fundamental para o futuro que eu queremos. Está claro o que eu estou colocando? Está claro isso? Eu não posso, o momento atual, e aí, de novo, o Edilson colocou para vocês, eu vou colocar para vocês um lado sério do mundo hoje. Eu tenho que estar em estado. A Leila tocou, certo? En passant nisso. Eu não posso ficar no estado da depressão, da inatividade, da inação. Eu tenho que acordar para esse momento de hoje. E é um momento que eu tenho que acordar com muita inteligência. Tá certo? Muita inteligência. 13, por favor. Eu tenho que acordar com muita inteligência. Eu levei esse material, 13, por favor. Eu levei esse material o ano passado, eu fui representando o Brasil no Congresso Mundial de Administração. Foi depois do encontro, que eu tive a honra de participar aqui com o Edilson, eu acho que foi em janeiro. E eu queria levar para lá o estado da arte. Eu falei, meu Deus, o estado da arte na minha cabeça, que, de novo, não é verdade absoluta. E eu fiquei muito preocupado, gente, porque nas empresas que eu frequento, nas pessoas que eu faço coach, nas pessoas que me perguntam, talvez saibam, eu escrevo para vencer, respondendo perguntas, eu recebo umas 30, 40 perguntas, eu fico assustado, porque eu tentei decompor, fazer o que se chama decupagem do modelo mental das pessoas, também muito tocado pelo César aqui. E eu cheguei a uma conclusão interessante, gente. Tem coisas que efetivamente eu não sei. Eu já coloquei 2 para vocês. O maior sucesso das organizações está em cima da qualificação da sua liderança. E as faculdades de administração e as empresas não se preocupam em se desenvolver os seus líderes como deveriam desenvolver. Ficam muito mais no chefe que o Valdez colocou. Segundo fator de sucesso, certo? São os valores da companhia, são as crenças, é o modelo mental, são as coisas, é a verdadeira forma de pensar das organizações, certo? Ao qual nós não damos valor nenhum. Gente, eu queria colocar para vocês, quem está falando para vocês não é Madre Teresa de Calcutá, gordinha, careca e reencarnada. Eu sou consultor de competitividade, eu tenho uma missão muito séria, eu sou muito sério no meu trabalho. Toda vez que eu entro numa empresa, mesmo para fazer um trabalho de desenvolvimento humano da organização, eu quero criar as estacas para aquela empresa ficar longeva ao longo dos próximos 30, 40, 100 anos. Portanto, eu sou um consultor de competitividade que acredita no humanismo.
Mas eu quero colocar coisas aqui que eu acho que são importantes para a gente entender. E eu preciso de humildade. Terceiro ponto, certo? Estratégia e gestão. Modelos de negócio. Modelos de negócio. Será que nós estamos com a preocupação de vida? Então, de novo, eu acho que a gente já explorou isso e eu já deixei essa mensagem. Está claro isso? Eu estou pedindo a vocês humildade para dizer que tem coisas no mundo que eu ainda não sei. Mas tem coisas interessantes. Tem coisas que eu aprendi errado. Qual é o conceito que a gente tem de erros? E aí eu pergunto a você, nós fomos ensinados, nós fomos permitidos, nós tivemos a permissão, certo, ao longo da nossa vida de aprendizado, para errar ou para não errar? Por favor. Né? Se a gente errasse, a gente era punido, sim ou não? Sim? E aí colocaram em nós uma coisa muito séria, certo, de que o erro necessariamente é ruim. Os verdadeiros triunfadores da vida, os verdadeiros vencedores da vida, têm mais derrotas ou menos derrotas do que os grandes perdedores da vida? Repetindo a pergunta, para todos. Os grandes vencedores da vida têm mais derrotas ou menos derrotas do que os grandes? Mais derrotas. Por quê? O que importa na vida não é a quantidade de derrota. O que importa na vida é até o que você faz com aquela derrota. Todos os grandes líderes que eu conversei tiveram grandes derrotas. Alguns deles faliram. Né? O Dr. Roberto Marinho montou a Rede Globo com 60 anos de idade, teve problemas sérios antes. Ray Kroc faliu 3 vezes, certo? Antes de abrir o McDonald's aos 58 anos de idade. Certo? Todos os líderes, eu não quero citar nominalmente, mas todos os líderes. Quer dizer, a derrota faz parte do processo, gente. Né? O problema faz parte. E eu vejo, pelo amor de Deus, se alguém tem uma derrota, certo? É a maneira pela qual você lida com a derrota. A derrota, na realidade, o que é que ela é? Ela é um degrau de aprendizado para a vitória do futuro. Está claro isso? Sim? Tá? Então, por favor, se alguém está derrotado nessa sala, não se entenda como perseguido por Deus, porque a gente tem até a tendência a achar isso, né? A gente tem a tendência a achar que Deus pegou a seta da sacanagem e escolheu a gente. Deus pegou o mapa interplanetário, Via Láctea, Sistema Solar, Planeta Terra, né? Hemisfério Sul, né? Brasil, né? Estado de São Paulo, né? O setor de confecções, e pá, mandou a seta da sacanagem. Né? Eu queria colocar de novo para vocês, eu vou reforçar essa tese, né? O impacto do mundo hoje, certo? O líder tem que tratar hoje, na reconstrução da sua organização, com um choque de consciência absoluto das grandes mudanças que efetivamente estão acontecendo. Vamos ver? Eu tenho alguns mandamentos, e claro, numa hora não dá para mostrar todos, teria que ser uma palestra muito maior, né? Mas esse é o 11º e o 12º mandamento dessas 40 entrevistas que eu fiz com 40 grandes líderes. Derrotas são degraus de aprendizado para as vitórias do futuro. Proíbe a palavra, o grande líder proíbe a palavra sucesso, humildade permanente é a sua arma. Zé Galó, de novo, nesta empresa é proibida a palavra sucesso. Né? Edson Bueno da Mil, eu sou o presidente do conselho, gerente de treinamento da empresa. Certo? Né? Voluntário é pouco, eu quero pessoas proativas, por isso nós temos líderes voluntários, eles têm a capacidade da transformação. Nós queremos, certo, criar a capacidade de pensar, para quê? Para entender isso. Então, esse é um ponto que eu queria colocar para vocês, que existem coisas, e é importante, durante 6 anos eu dei aula na Espanha, né? E durante 15 anos já eu vou a Portugal frequentemente, praticamente todo ano, algumas vezes, 2 vezes por ano, e eu entendi a maneira pela qual nós fomos educados, eu entendi a antropologia ibérica, né? Com todo respeito a eles, e eles falam isso. Meu grande amigo, brilhante Gazaia, tá certo? Um grande pensador na Espanha, que tem vindo muito ao Brasil, né? Ele diz, a mentalidade espanhola é yo, já, mais, menos. Yo, eu, já, agora, mais, o máximo possível, menos, com o menor esforço possível. Vocês conhecem isso no Brasil, sim ou não? Isso é uma culpa do capitalismo selvagem? Né? Não. 84% das pessoas que vão ao balcão Sebrae para abrir o seu negócio, repetindo a pergunta, eu queria que vocês raciocinassem junto comigo, 84% das pessoas que vão ao balcão Sebrae para abrir o seu negócio, que pergunta fazem? Alguém pode me berrar? O que está dando dinheiro agora? Está claro isso? Né? Não é aonde eu vou aplicar a minha vocação para no longo prazo, tá certo? Encantando o meu cliente, desenvolvendo seres humanos, melhorando o mundo. É o que está dando dinheiro agora. Isto é uma coisa absolutamente incompatível. Nos ensinaram errado esse processo.
Me ensinaram que o lucro é maximização, né? Que maximização do lucro é o objetivo. E aí vem algumas coisas, gente, que eu acho fundamental de colocar, coisas que eu aprendi e que eu ainda não faço. Nós estamos vivendo a época do mundo de maior mudança. A época de 90 foi uma época de intensa, de enorme mudança. E esses paradigmas da década de 90, certo, estão ainda mudando hoje. E aí o que aconteceu? Alguns fatores, tá certo, que nós aprendemos, nós não usamos. E eu queria mostrar para vocês, tá certo, um deles pelo menos. 86, por favor. Como eu disse, eu quero deixar alguns conceitos que eu acho que são importantes. E aí queria que vocês participassem comigo. Vocês sabem, tá certo, que está havendo um aumento de expectativa de vida na vida das pessoas no mundo, sim ou não? Sim. Quer dizer, vai acontecer uma fatalidade com vocês. Vocês não vão morrer aos 65 anos, como vocês vão morrer aos 95 anos de idade. É uma boa ou uma má notícia? Depende. Eu tenho um amigo meu em São Paulo, que é um cara muito neurótico, ele mora sozinho e fugiu de casa. É um cara que não pode viajar para espairecer, porque ele vai junto com ele mesmo. Ele carrega aquela nuvem de neurose em cima dele. Vocês conhecem alguém assim? Não olhem, por favor. Né? Porque a última vez que eu esqueci de berrar para não olhar, todos olharam para o diretor financeiro. Mas, gente, isso aqui o que é? Né? Isso aqui é o modelo que está na nossa cabeça. Eu perguntei a 200 pessoas, quantos anos você acha que você vai viver? 65 anos. Né? Quantos anos, né? Qual é a melhor idade da sua vida? 40 anos de idade. Né? Eu cheguei a escrever um livro sobre isso. E aí, se a melhor época da minha vida é aos 40 anos de idade, eu vou morrer aos 65 anos de idade, dos 40 aos 65, eu vou ter, tá certo? Né? Um rendimento decrescente, eu vou ter uma estratégia morte-lenta incompatível com o momento atual. Então, eu sei que eu vou viver mais e eu não estou reagindo, tá certo? Mudando essa curva para outro. O melhor ano da minha vida é o ano da minha morte, aos 95 anos. Ou seja, eu não posso entrar em decadência. Eu tenho Lia Luft, né? Perdas e ganhos, eu tenho que aprender a conviver, certo? Cada vez mais com as características da minha maturidade, certo? Da minha terceira, melhor idade, para chegar até lá. E as pessoas sabem disso, e as pessoas reagem a isso. As pessoas têm um projeto de vida para viver mais, o que vocês acham? Os casais conversam entre si sobre isso. Então eu queria propor, olhando vocês daqui, vocês são muito novos, vocês aparentam 27 anos de idade, 25. As moças 13, é isso? Eu estou num grupo de estagiários. Né? Mas eu queria, né, colocar o seguinte, se tiver alguém com mais de 40, 45 anos, eu vou dar a ideia para o homem, mas pode para a mulher também. Você assim, ó, ouvi um carioca maluco, meu amor, chegando em casa hoje, ou amanhã, quando chegar, né, que disse, meu amor, que a gente não vai morrer aos 65, nós vamos morrer aos 95 anos de idade. Então eu queria dizer, meu amor, que você não é mais a avó dos meus netos dos próximos 15 anos. Você é a minha companheira dos próximos 50 anos. Se ela não tiver um ataque cardíaco fulminante, né? E disser, o quê, coroa? 50 anos? Estou fora, cara. 15 anos eu ainda te aguentava, já estou com o teu sapatinho, 2 números maior, certo? Já estou com o teu terninho, mas 50 anos. Tá. Se você passar por isso, chegue para ela e fique romântico, tá certo? E diga assim, meu amor, eu vou dar até uma frase do Richard Bach, diga para ela assim, meu amor, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Veste uma roupa sensual, leva ela para um motel, acorda esse gigante adormecido, pelo amor de Deus. No trajeto, vai numa farmácia e compra um viagrinha. Aliás, eu queria fazer essa pergunta. Alguém toma Viagra aqui na sala, por favor? Não apontem! Não. É interessante, eu estou preocupadinho, já comentei com o Edilson, está certo que ninguém, eu faço essa pergunta há 3 anos, certo? Aliás, o professor Grécio também fazia, a gente estava conversando, provavelmente eu devo essa história a ele, né? Obrigado, Grécio, mais uma vez. Né? E é interessante, eu faço essa pergunta há 3 anos, nunca ninguém levantou o braço. Eu não estou preocupado se toma ou não toma, eu estou preocupado com market share, eu estou perdendo 70% do mercado masculino que eu sei que toma Viagra. Ou seja, só homens potentes como vocês vêm à minha palestra.
Aí eu fui na farmácia perguntar, falei, olha aqui, eu sou pesquisador, escritor, palestrante, nenhum homem potente vai à minha palestra, eu estou perdendo 70%. O que eu faço, senhor vendedor de farmácia? Professor, aqui vai ser difícil também. Porque ninguém compra Viagra para si próprio. Todo mundo chega aqui e pergunta assim, só tem Viagra? Tem. Porque eu tenho um primo mais velho que está com problema. É o que acontece com você. Gente, na brincadeira, tá certo? Eu quero colocar uma coisa importante. Existem coisas, tá certo, que eu sei que eu não faço. Vocês sabem que nós estamos na época, certo, em que o emprego formal está diminuindo. Depois da palestra do Valdez, então, não tem nenhuma dúvida, que o emprego formal está diminuindo, tá certo, que há uma dificuldade, e certo que a era que existe agora é a era do empreendedorismo, sim ou não? Sim. E a resposta que nós estamos dando qual é? Fui chamado numa universidade, o reitor me recebeu, disse, professor Viana, uma honra recebê-lo, e queria lhe dizer, atenção, que a missão da nossa universidade é promover a excelência desses jovens para a busca do mercado de emprego. Está claro isso? Eu falei, pronto, arrumei uma briga com o meu cliente. Tá certo? Eu passei uns tempos em Minas, aí eu falei, eu digo, pô, não, olha, senhor reitor, não que a gente tenha uma divergência, temos um ponto não convergente. Engatei uma segunda e falei para ele assim, nós temos que mudar a missão dessa universidade. Imagine, aqui nós temos 1.200, eram 2.000 jovens me assistindo numa grande universidade, não interessa qual. Né? E aí engatei uma segunda, nós temos que mudar a missão dessa universidade. Porque desses 2.000 jovens presentes, 90% não terão emprego garantido na carreira para a qual estão se preparando. Desempreguei 1.800. A palestra se chamava Motivando e Energizando os Jovens. Assim, irmão Corélio, como é que você vai a 30 universidades, pô? Eu vou porque os jovens chegam no final, batem nas minhas costas e assim, obrigado. Pelo menos um coroa tem a coragem de falar a verdade. Valeu, tio, essa coisa horrorosa. Continua assim que tu tem futuro, meu. Vou falar pra galera, pô. E aí não tenha dúvida, eu vou a Xanxerê fazer uma palestra, no dia seguinte, Xaxim me convida para a universidade para dar uma palestra. Por quê? Porque, gente, isso é que eu queria colocar, uma absoluta, o líder que quer reconstruir a sua empresa, ele tem que ir no seu modelo mental, ele tem que ter humildade para ver as coisas que ele não sabe, ele tem que ter a humildade para ver as coisas, certo, que ele aprendeu errado. E nessa hora era isso que eu queria, de novo, não quero ensinar nada, mas quero despertar vocês para essa humildade. Tem coisas, tá certo, que eu aprendi errado e tem coisas que eu já sei e que eu não faço. Por favor, eu já coloquei para vocês, nós fomos ensinados que o objetivo da empresa é o lucro. Raríssima, 99% dos empresários executivos ainda acham isso. E eu coloquei para vocês, lucro não é objetivo, lucro é subproduto de coisa bem feita. O que é coisa bem feita? Cliente encantado é coisa bem feita, sim ou não? Bom, se cliente encantado é coisa bem feita e lucro é importante, para o lucro eu tenho balanço. Para o cliente encantado, quantas empresas, o número de empresas no Brasil que tem o balanço do encantamento do cliente é alto ou baixo? Baixo ou baixíssimo? E é difícil ter? Alguém que gosta de informática, por favor, aqui na frente, pode levantar o braço. Não vou chamar, não vou ser igual, não vou... Olha lá, minha amiga, é caro ter um sistema desse? A loja Renner tem um encantômetro. Tudo bem, a loja Renner. Mas eu tenho um cliente no interior do Rio Grande do Sul, que eu tenho uma grande honra em ser consultor deles, está certo? E que eu quero até mostrar como quebra absoluta de paradigmas, está certo? Como quebra absoluta de paradigmas. Eu também tenho essa empresa. 14 anos eu sou consultor dele. Começamos com 30 lojas, somos 120 lojas. Chama-se Lojas Quero. É claro que no meu currículo de consultor internacional, eu não digo que eu sou consultor das lojas Quero. Não pegaria bem, né? Eu digo que eu sou consultor da Want Department Stores, com sede em Suncrest, Santo Cristo, perto de Deep Step, Passo Fundo. Mas na Quero, essa empresa está caminhando para R$1 bilhão de faturamento. Essa empresa é de Santo Cristo. Eu tenho maior honra, e eles me autorizaram. Eles têm o cartão Quero, atualmente com mais de 15 mil conveniados, além das suas lojas, caminhando para o faturamento de R$1 bilhão. Essa empresa tem universidade corporativa. Essa empresa é uma das 150 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Ela tem balance scorecard. Ela faz planejamento estratégico comigo desde 1994. Ela tem a ISO 9000, certo? Ela tem motivação, ela tem remuneração variável, ela tem contrato de gestão. E, nesse momento, eu estou fazendo com ela a visão para 2020. Está claro? O mundo não está pior, o mundo está diferente.
E eu acho que é importante a gente ver isso, né? Eu tenho 5 filhos, muita honra, um deles está aqui presente, né? E isso me preocupa enquanto currículo, né? Porque eu, estrategista de empresa, com 5 filhos, então eu queria falar para vocês que eu tive 5 filhos antes de estudar planejamento estratégico. Eu não sabia o que eram ameaças estratégicas a longo prazo, cenários alternativos. Agora eu te digo, eu amo tanto os meus filhos, e um deles está aqui minha declaração de amor para você, que se eu soubesse planejamento estratégico, eu teria 8, estaria melhor preparado, né? Mas eu tenho ainda um filho com 28 anos de idade, né? Que mudaram alguns conceitos, para os quais nós não fomos preparados, por exemplo, o conceito de adolescência. Alguém tem filho adolescente aqui para levantar o braço, por favor? A senhora sabe o que é uma adolescência? Antigamente era teenage, 13 a 19. Atualmente é 13 a pontinhos. Esse meu filho de 28 anos, nem no plano estratégico de 15 anos tem alternativa de sair da minha casa. Esse que está aqui, graças a Deus, está com a sua vida brilhante aqui em São Paulo, né? E eu fui conversar com ele, falei, nós temos que conversar sobre o assunto. Ele, papai, não estou te entendendo. Está tão bom, casa, comida, roupa lavada, né? Você é um pai que me entende, né? Ele tem lá, ele trabalha, né? Violência urbana do Rio, você deixa eu trazer minha noiva aqui para casa, né? Finge que não ouve. Roupa lavada, né? Lençóis lavados. Eu falei, meu filho, mas com 28 anos, eu já era dono de empresa, certo? Eu já era pai, eu já era diretor de empresa, meu filho. E o pior é que o Valdez falou muito isso, eles têm a informação, né? Uma criança hoje, quando entra no colégio, entra com 5.000 horas de televisão, e está provado que não é ruim. É muito melhor do que não entrar com nada, como era na nossa época, né? Ele tem informação. Quando eu disse para ele, meu filho, mas você sabe que eu fazia isso? Ele disse, sabe por que você fazia isso? Você não tem um pai como eu tinha. De novo, eu quero calcar nisso. Eu quero que vocês saiam motivados daqui. Todos estão sofrendo um grande impacto na mudança. Olha euzinho aqui. Está aqui o meu amigo Gretz. Há 12 anos atrás eram 4 palestrantes no Brasil, não era meu guru Gretz, Mr. Gretz, Benvenuti, Marins e eu. Estou falando há 12, 13 anos. Grande mestre, esse maravilhoso Valdez, veio em 94, Chininha Chique em 94, eram 4. Então, qualquer coisa que fazia, estávamos nós 4, não era, Gretz? Atualmente tem 100 mil na cidade de São Paulo. Zé Dirceu, palestrante. O astronauta, palestrante. Hortência, palestrante. Outro dia, um motorista de táxi, o motorista da empresa, com pena, disse assim, o senhor sabe que eu não entendo a sua profissão? O que o senhor faz? Porque eu acabei de trazer a outra palestrante, que foi a Dercy Gonçalves. E agora eu estou levando o senhor. Como é que é? O senhor entende do negócio dela ou ela entende do seu negócio? 2 anos atrás, eu estava fazendo uma palestra magna no Congresso Paulista de Supermercado. 1.500 pessoas, um negócio seríssimo, né? 3 palestras magnas, terça, quarta e quinta. Terça-feira, quem fez a palestra magna? Excelentíssimo senhor ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Quarta-feira, quem? O vosso humilde consultor, palestra magna. Na quinta-feira, quem era a palestra magna? Seu Creyson, da Caceta e o Planeta. Eu comecei a ficar preocupado. Comecei mais preocupado ainda quando eu vi qual era a palestra que tinha mais gente. Seu Creyson. Terceira coisa, ele falou sobre o planejamento estratégico das organizações tabajaras. Ele já está tirando cliente de palestra, agora está tirando de planejamento estratégico. E quarta coisa, quem ganhou menos? Eu. Certo? Do presidente, 20 vezes menos. Do seu Creyson, umas 4 vezes menos. Saí de lá muito preocupado, mas aí eu queria reforçar isso, gente. O mundo não está pior, o mundo está diferente. Porque nesse mundo que está dando impacto sobre todo mundo, é o seguinte, por favor, Odair, eu queria rapidamente, quer dizer, 1 hora para nós é um tempo extremamente curto, mas deixar 5 ou 6 mensagens. E a minha mensagem final vai ser uma mensagem de amor, né? Mas 5 ou 6 mensagens,
né? Primeira delas, tá certo? Humildade para esse momento atual. Tem coisas que nós ainda não sabemos. O mais sábio dessa sala ainda tem coisas que não sabe. Tem coisas que ainda têm que ser realmente pesquisadas e investigadas. Tem coisas que eu já aprendi, mas que eu não estou usando. Atenção, quando me chamam como futurista para falar para o futuro, sobre o futuro, eu gasto 50% do tempo perguntando o que eu já sei e o que eu não aplico. Né? Tem coisas, tá certo, que eu aprendi errado. Cuidado com o nosso modelo mental. É um modelo mental perigoso, é um modelo mental que, sinceramente, nossos vícios entorpecedores, eles não são compatíveis. O Valdez falou disso, certo? O amor pelo trabalho, o entendimento da educação, assumir a responsabilidade, uma série de coisas. Importante entender que nesse mundo de mudança, o mundo não está pior. Mas, acima de tudo, eu acho que é fundamental, e conversando com os líderes eu entendi isso, eu tenho que elevar o espírito para esses momentos atuais. Eu tenho que entender o mundo, está certo? Certo? Dentro de uma perspectiva maior. Gente, isso aqui não é teoria. E, de novo, isso aqui não é uma ideia da minha cabeça. Isso eu ouvi os líderes. Eles me dizem, a nossa missão profissional é uma dádiva divina, porque lá nós temos a oportunidade de melhorar o mundo dentro do nosso tamanho. Quando eu perguntei ao Ivo Pitangui por que do seu sucesso, eu amo o que eu faço, eu não tenho uma profissão, eu tenho uma missão. Gente, pelo amor de Deus, vocês não têm uma empresa, vocês não trabalham numa empresa. Cada um de vocês tem uma missão maior. Coitado daquele que não tem a missão. E a missão da empresa é agregar valor ao universo, à humanidade. O produto do mundo hoje é felicidade. Eu, quando fui na Visteon, fábrica da Ford CD Player, eu falei, vocês não me vendem tecnologia, vocês não me vendem plástico, vocês não me vendem metais, vocês me vendem a felicidade de ouvir Mozart. Dr. Ivo Pitangui diz, a minha missão é fazer as pessoas felizes. Quando eu opero uma pessoa que se acha feia, e às vezes não é, mas ela se acha feia, e eu acerto o nariz, a orelha, essa pessoa fica feliz, o meu produto final é felicidade. Eu falei para 2.000 balconistas no Rio de Janeiro, da rede Descontão. Gente, foi um impacto. As moças choraram, que eu dizia assim, vocês não vendem remédio, vocês vendem a felicidade, certo, da mãe de ter curado seu filho. Entendam isso. Nós temos que nos elevar um pouco nesse sentido. Claro, eu concordo com o Valdez. Nós temos que, quando a gente ama alguma coisa, a gente tem que perguntar se aquilo que a gente ama, a gente faz bem feito. Nós temos que ter competência. Nós temos que perguntar também se aquilo é um bom canal de oportunidade. Eu estou falando do líder reconstruindo. Existe alguma reconstrução maior do que os que sofreram, certo, Auschwitz? Viktor Frankl, um tcheco, judeu, psiquiatra, sobreviveu ao Holocausto. E ele, então, resolveu perguntar, enquanto estava vivo, e ele ficou, e ele sobreviveu, ele perguntou, pode aumentar, por favor, e ele perguntou, certo, aos seus companheiros que sobreviveram, alguns não conseguiram, mas aqueles que sobreviveram, ele perguntava, por que você sobreviveu? E está aqui, gente, nós estamos num problema sério, mas incomparável com o que o Viktor Frankl sofreu, e ele dizia, é atitude resiliente, todos tinham atitude positiva, recusavam-se a ceder, seguiam em frente, viam os problemas como acidente de percurso. Atenção, tinha uma missão. Ele, Viktor Frankl, dizia, eu como psiquiatra não posso morrer, pô. É uma sacanagem com a humanidade eu morrer e levar essa experiência riquíssima da minha vida humana, certo, para o túmulo. O outro que sobreviveu tinha uma fórmula química que dizia, eu não posso morrer. O mundo perderá muito se eu morrer, eu tenho a missão de mostrar. Mas não precisa ser uma missão grandiosa, porque o outro que sobreviveu tinha um filho doente, que ele deixou com um amigo, ele disse, eu não posso morrer. Ulisses, né? Na epopeia, ele dizia, nem o amor de Penélope, nem o olhar carente do meu filho, nem a face anciã do meu pai farão com que eu deixe de sair pelo mundo para as grandes conquistas. Né? Uma coisa grande. Mas o mundo é um mobile do Carter. O Kierkegaard dizia do outro lado, né? Se tu cuidares bem de um filho, tu cumpriste a tua missão terrena. Quem está certo? Aonde está a verdade? A verdade está dentro de cada um de nós. Mas cada um de nós tem que descobrir a sua missão e seguir em frente. Os sobreviventes do Holocausto tinham. A gente está falando em reconstruir num grande momento complexo. Senso de propósito, acalentavam sonhos. Olha o César aí. A tragédia é não ter sonho. Flexíveis, o resiliente curva-se. Tinha um senso de organização. No meio do caos, atenção, é um momento que a gente, no meio do caos, estruturava e colocava em ordem. Eu, quando vi isso aqui, foi em 2002, eu falei, eu tenho que levar isso para as minhas palestras. Certo? É resiliência, flexibilidade, humildade, ter um sentido de propósito. O líder que reconstrói a sua organização tem que ter esses fatores mais importantes.
né? E aí nós temos que encarar o mundo como Michelangelo encarou. Ele pegou um bloco de pedra de 5 metros por 2 e perguntaram a ele, mas como é que você fez o Davi, que é uma das mais perfeitas obras de arte do mundo? Ele falou, foi fácil, fiquei um bom tempo olhando o mármore até enxergar o Davi dentro dele. Aí eu peguei um martelo e um cinzel e tirei tudo que não era o Davi. Gente, a vida pode ser um bloco de mármore, mas dentro dela encontra a sua grande obra de arte. Sonhem com isso. Mas tenho também, certo, comprometimento e a assertividade, certo, para ir até o fundo e fazer a sua obra de arte dentro da sua missão. Brilhante isso, né? Quer dizer, cada um de nós pode fazer um novo fim, porque como eu já brinquei naquela história, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. E aí nós vamos para 102, que é a última. Nós temos aqui 1.200 pessoas, talvez a maioria, claro, a maioria brasileira. Há uma pesquisa no Brasil que diz que 92% dos brasileiros acreditam em Deus. E eu acho que a nossa ciência de administração de empresa, eu acho que a administração de empresa no Brasil abandona isso. Aliás, no mundo abandona isso. Nós somos corpo, mente, espírito. Nós não podemos abandonar isso. A psiquiatria, Jung falava isso no final, ele disse, eu não posso provar cientificamente, mas que Deus existe, existe. Einstein, o grande físico, o tempo inteiro ele dizia, ele queria saber o que o old man pensa, como é que o old man pensava. A filosofia nem se fala. E a administração de empresas é humana, é gente. E aí eu digo, gente, nós não podemos abandonar isso, 92%, e eu acho que na realidade é mais, é raríssimo. Eu não tenho nenhum amigo que não acredita em Deus, cada um com a sua religião, né? A que for, de forma ecumênica. E eu falei, eu vou quebrar esse paradigma. E eu digo assim, eu vou fazer uma oração da competitividade. Por que não? 92% de vocês acreditam em Deus, 2 minutos de oração. Os que não acreditam em Deus, 2 minutos de meditação. Ó Deus, iluminai-me nesses novos caminhos. Você sempre junto, acerca-te ainda mais. É no teu encontro, é na tua parceria que vamos caminhar. Fica comigo. Quero vencer esses novos desafios, mas sei com humildade que são novas as formas. Mais que crescer, quero desenvolver, quero dividir. Dai-me amor, eu darei energia. Dai-me paz, eu darei força. Dai-me emoção, eu darei razão. Mestre, eu aceito, eu entrego, eu agradeço, eu confio, mas eu trabalho. Para ganhar e para triunfar. Vou ganhar na matéria, vou triunfar no humano. Serei soldado do mundo, da humanidade, do universo. Na minha empresa, ou na empresa que é minha, ou em mim que sou empresa. Serei inteligente, flexível, maduro. No emprego, na profissão, na ocupação, seja lá onde for, vou vencer. Para a comunidade vou partilhar. Vou dar um pedaço de mim, um pedaço que sai, mas que retorna e que faz um mim muito maior. Vou aprender, vou estudar, vou até desaprender. Mas mais que tudo, esse é um muito obrigado. Pela empresa que é sua dádiva, que é divina. O meu canal, a minha oportunidade de melhorar esse mundo. Um grande obrigado pela vida, ó Deus, obrigado. Com minha vida hoje tão complexa, amanhã quem sabe mais simples, mas sempre abençoada. Ó Deus, obrigado por ser tua criatura, por minha família, por meus filhos, e por eles eu peço, dá-me inteligência para ser cada vez mais um foco de amor. Sim, porque eu quero e vou conseguir manter a mágica chama de olhar olhos nos olhos do meu filho, da minha filha, e transmitir paz e transmitir sabedoria. Quero manter esse fluxo vital do amor de pai, do amor de mãe, orientando e sendo orientado, ensinando e aprendendo, e criando nas lágrimas do amor a fonte mágica da vida. Ó Deus, eu amo a vida. Eu apenas quero e vou conseguir continuar a amá-la. Eu apenas quero e vou conseguir, a cada manhã de sol, a cada manhã de chuva, olhar para cima e falar com você. Aliás, falar bem alto. Obrigado, meu Deus, eu amo essa vida. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado.